Conceição, boa noite, seja bem-vinda. Selma, boa noite, Valdete. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do GAEFA, mais uma terça-feira. Que Deus possa nos abençoar em mais essa reunião. Eliana, boa noite, minha irmã. Débora, boa noite. Luiz Miguel, seja bem-vindo. Carlos Eduardo, boa noite. Janir, boa noite. Ricardo, Michele, boa noite. Sejam bem-vindos. Solange, Andréia, boa noite. Denise, boa noite. Sejam bem-vindos. Miriam, boa noite. Renata. A todos os nossos irmãos aí, seu Flávio. Gi, boa noite. Dirceia, Nara, boa noite. Sejam bem-vindos. Seu José. Alessandra, Melissa, Xande, boa noite, Glenda. Bom, meus irmãos, estão todos me vendo e ouvindo bem? Tá tudo ok, a imagem, o som? Só me dê um retorno aqui para ver se está tudo certo. Por favor. Boa noite a todos que estão chegando. Só me deem um retorno aí, ver como é que está o som e a imagem, se está tudo ok. Boa noite, Lana. Um abraço para a Dona Maria aí. Ok, 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 ótimo. Bom, gente, eu até entrei um pouco mais cedo para explicar exatamente isso, né? Primeiramente, pedir desculpa a todos vocês. Terça-feira passada, eu não consegui fazer aqui de Cerqueira, eu fui para Varé e não tive condições de voltar. E aí fui fazer por lá, mas a conexão lá foi muito complicada e acabou caindo a live ao meio, né? E aí não tive condições de voltar. E na quinta-feira, como eu coloquei, eu finalmente tomei a vacina, né, da Covid. E, inclusive, na quarta-feira, uma senhorinha muito simpática, uma enfermeira que aplicou em mim, disse: Olha, você vai tomar AstraZeneca. E a AstraZeneca é um pouco chatinha. E depois eu estava conversando com a Ellen e falei para ela: Olha, chatinha não é bem a definição. Porque na quinta e sexta-feira eu fiquei de cama, né? Mas graças a Deus foi passando, passando e agora tô não tô pronto para outra, viu, gente? Mas tô totalmente recuperado, graças a Deus, e pronto para voltar às lives aí com vocês, na mesma sintonia, é, com a felicidade sempre de sempre estar junto com vocês. Peço mais uma vez desculpa por não ter conseguido fazer realmente a live de quinta-feira. Estava totalmente sem condição de fazer mesmo, mas essa semana, vida que segue, vamos continuar firme. E agora, já como diz a nossa irmã Vanice, começar a rezar para não ter reação daqui 3 meses na segunda dose, né? Mas se Deus quiser, vai correr tudo bem. Uma ótima noite a todos que estão chegando. Daqui a 3 minutinhos a gente já inicia. E como vocês puderam perceber, como houve um problema na live da semana passada, de terça-feira, eu pedi para a espiritualidade superior e foi concedido. A gente vai fazer o mesmo tema, tá? Que é a indulgência, tá? Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre a indulgência e espero que todos nós possamos tirar bom proveito, boas reflexões a respeito disso, né? Sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos. Estava com uma saudade danada de vocês. Afinal de contas, uma semana aí sem esse contato gostoso que me faz tão bem, né?
E vocês aí, tá muito frio aí onde vocês estão? Aqui tá um gelo, né? E eu já não gosto de frio e pego um gelo desse aqui, mas faz parte, né? Faz parte da vida. Uma ótima noite a todos que estão chegando, aqueles que já estão aqui conosco. Mais 2 minutinhos a gente já inicia com as nossas reflexões a respeito da indulgência. Alessandra, Luiz Marcelo, 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 Rancharia, manda um abraço a todos os nossos irmãos de Rancharia aí. Um grande abraço, muita saudade de vocês. É, realmente, tá um frio danado, né, gente? Boa noite, Nando, Renata, Selma, Conceição, a todos que estão aí chegando. Maria Ângela, boa noite. Mais 1 minutinho a gente já inicia. Com a graça de Deus, firmes para que possamos ter uma reunião abençoada hoje. Bom, falta 1 minutinho para que a gente possa iniciar. Ercília, boa noite. Ricardo, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Ângela. Ô, Ângela, minha irmã, tudo bem? Aí você tá passando bem, né? É verão aí na Europa, né? Aí fica fácil, né, minha irmã? Que Deus abençoe muito você, viu? Seja muito bem-vinda aqui à nossa reunião. Dona Laura, boa noite para a senhora. Marlirei. Vânia, boa noite a todos que estão aí. 8 horas. Vamos lá então, meus irmãos, vamos iniciar as nossas orações. Eu convido a todos a fechar os olhos e elevar a alma a Deus nosso Pai, entrando em sintonia com Jesus e nossos mentores de luz, para que ao longo de toda a nossa reunião eles nos possam conceder a paz, a harmonia, bênção, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas e ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para seguir o Evangelho do Cristo rumo à nossa redenção e felicidade. Que assim seja, graças a Deus. Ayla sempre foi uma menina alegre e feliz. Teve uma infância harmoniosa com os pais, com a família, e cresceu muito feliz. Agora, na adolescência, com 16 anos, via-se concretizar o seu sonho, uma vez que, na cultura do povo hebreu, a moça deveria se casar aos 16 anos com o homem escolhido pelo seu pai. E ela se casou apaixonada. Os primeiros anos de casamento foram abençoados. O marido a amava profundamente. E ela, carinhosamente, o chamava Levi. Leve, que na nossa tradução é coração, ou meu coração. E a Ayla vivia muito feliz. Até que, por uma oportunidade de trabalho, o casal, após 5 anos de casamento,
mudaram-se da Galileia, a região humilde, porém amorosa e afetuosa, para a região da Judéia, rica, no entanto, árida e fria de sentimentos. Mudaram-se para Jerusalém. E lentamente Ayla percebe uma mudança drástica no seu casamento. O marido cada vez mais distante. As suas saídas noturnas cada vez mais frequentes. E o fato é que Ayla estava, ao cabo de alguns anos, relegada a quase completo abandono dentro do lar. Seu marido começou a beber, começou a se voltar ao vício do jogo, e isso fez com que ele se tornasse extremamente violento. A rotina de Ayla agora, ao contrário dos primeiros anos de casamento, já não era mais feliz. Era raro o dia que o marido não lhe espancava. O que ela poderia fazer a não ser se resignar e orar a Jeová, o Deus de todos nós, que abençoasse a sua família e o seu marido, o seu leve, o seu coração. Mas um dia, quando saiu de casa para as tarefas domésticas, adquirir suprimentos para a sua casa, encontrou um rapaz que se afeiçoou por ela. Começou a tratá-la como muito não era tratada, com carinho, com respeito, com admiração. E ela lentamente foi se envolvendo por esse rapaz. Os encontros se tornaram cada vez mais frequentes. Inicialmente, passavam horas em conversas, em risadas, brincadeiras. E esse sentimento que iniciou como suave fascínio se tornou uma paixão. E não demorou muito tempo até que os encontros se tomassem um caráter um pouco mais particular. Ayla sabia que o que ela fazia era errado, mas ela estava apaixonada. E o marido, cada vez mais bruto, e deixou-se entregar aquilo que ela imaginava ser o amor. Certa tarde, porém, em um dos encontros que teve com o amante, em um quarto qualquer, ela é surpreendida pela entrada brusca do marido com alguns sacerdotes do templo, que imediatamente a pegaram, aprisionaram-na. E o rapaz saiu correndo e desapareceu na multidão, a abandonando sozinha. Ela foi arrastada pelos cabelos até o Sinédrio, o colégio sacerdotal de Jerusalém. Levada à presença do sumo sacerdote Caifás, para ser julgada segundo a lei, por infringir o sétimo mandamento da lei de Moisés, não cometer adultério, que para as mulheres tinha a pena capital da morte, por apedrejamento.
Mas Caifás era ardiloso, já sabia da presença de Jesus, que estava na cidade por ocasião da Páscoa, e disse: levem-na a Jesus e peça que a julguem. Se ele determinar o apedrejamento, será uma prova que ele está indo contrário à sua lei de amor. Se ele determinar a soltura dela, ele estará indo contra a lei de Moisés e, portanto, será passível de prisão e morte. E assim foi. Nesse momento, Jesus estava do outro lado da cidade, numa pequena praça, falando à multidão. Quando alguns sacerdotes do Sinédrio e a multidão enfurecida com pedras jogaram a pobre mulher aos seus pés. E um dos sacerdotes, zombeteiro e ardiloso, diz: Mestre, esta mulher foi pega em flagrante ato de adultério. A lei determina que seja apedrejada. Que tu dizes, ó mestre? Jesus olha detidamente a mulher em desespero, chorando, e não responde nada. Como a resposta não vinha, o sacerdote aflito: e então, Senhor, qual a decisão? Ele se ajoelha e começa com a ponta dos dedos a escrever algo na areia fofa. De repente se levanta e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Segundo o evangelista Mateus, foram saindo todos, dos mais velhos aos mais novos, até o momento em que ficaram na praça apenas ela, Jesus e seus companheiros. Ele a levanta pelos antebraços e diz, sorrindo: minha filha, quem aqui te condena? Ela olha e diz chorosa: ninguém, meu Senhor. Nem eu te condeno. Vai em paz e não tornes a pecar. Estrangulada de alegria, desaparece. O caminho de Jesus toma aquele que todos nós conhecemos. Mas o caminho de Ayla toma um novo rumo. Aquele momento marcante transforma a sua vida. Ela sai de Jerusalém, vai a Roma. Ela não queria mais uma vida mundana. Queria reparar o seu erro e pede o seu ingresso em um colégio de religiosas da época, que tem um trabalho de auxílio aos necessitados. E ali por anos ela trabalha como enfermeira no atendimento aos sofredores. Anos mais tarde, ela já se encontrava com 60 anos, até que um dia a orientadora da casa de abrigo propõe a abertura de uma ala para atendimento aos leprosos. O máximo da caridade, pois eram pessoas tidas como vítimas da ira de Deus e que ninguém queria chegar perto.
E ela assumiu a tarefa. Começou a cuidar dos leprosos. Até que uma noite chega um homem, abandonado a sarjeta em frente à casa de caridade. Ela vai, atende-o, coloca na ala. Ele já não tinha os dedos das mãos carcomidos pela doença. Uma orelha e o nariz havia ido também, apodrecidos pela lepra. A sua visão era repugnante, o corpo cheio de feridas purulentas. E ela cuidou com todo carinho e amor. Meses de tratamento, ele havia restituído parcialmente a saúde, mas a doença havia lhe consumido quase que o organismo todo. E ele percebeu que iria morrer. E chamou, certa manhã, o anjo da guarda que cuidava dele. E disse: minha irmã, eu gostaria de saber o seu nome, pois eu sei que eu retornarei para a casa de Jeová. A senhora me auxiliou no momento que ninguém auxiliava. A senhora não curou meu corpo, mas curou a minha alma. E hoje me entrego a Deus com a convicção que eu resgatei os meus pecados. Mas quero saber-lhe o nome, porque quando chegar diante de Jeová, quero, ajoelhado aos seus pés, dizer: abençoe essa mulher que me iluminou o caminho. Qual é o seu nome? E aquela senhora olha aquele homem e diz: Efraim, meu querido irmão em Cristo, leve, coração da minha vida. E ele reconheceu a ex-esposa na personalidade daquele anjo bom. Perdoe-me, querida Ayla. Era um jovem inconsequente. Hoje eu sei o mal que te fiz. E desencarna nos seus braços. E quando eu tive contato com essa história, eu fiquei a imaginar o que transformou a vida de Ayla, o que salvou a vida de Efraim, foi um ato de indulgência de Jesus. Apenas um ato de não julgar aquele que caiu, de compreender aquele que caiu. Porque se ele tivesse julgado, ela muito provavelmente não conseguiria frutificar a semente de luz que ela guardava no coração. O tempo passa. No século IV, o Concílio de Nicéia, presidido por então o imperador romano Constantino, unifica o império numa só religião cristã romana, o catolicismo. Institui o dogma das indulgências, que tinha um caráter muito diferente do que nós vemos com Jesus a vivenciar e pregar no seu evangelho. As indulgências significavam à época o perdão das ofensas que levavam ao purgatório.
segundo a doutrina da época, sempre que errávamos, éramos punidos a um determinado tempo no purgatório, antes de ascendermos e subirmos aos céus. Conforme as indulgências, elas tiravam um tempo dessa condenação ao purgatório. Então era muito comum as pessoas irem aos religiosos, pedirem indulgência. E essas indulgências eram dadas. Inicialmente era a confissão, o arrependimento, a tarefa de auxílio ao próximo, mas aquilo que iniciou como um ato de bondade e amor foi corrompido pela alma humana, ao ponto de chegar no ano de 1096, quando então o Papa Urbano II, me desculpem, instituir as Santas Cruzadas, as Guerras Santas, para retomar a Terra Santa de Jerusalém, dos mouros. Ele distribuiu ao exército dos templários, convocados por ele, a indulgência total de todos os pecados que porventura eles cometessem durante a guerra, para que, não importando o número de pessoas que eles matassem, em nome de Jesus, eles seriam perdoados automaticamente. E essa marca negra na história da humanidade persistiu até 1220, quando, diante do Papa Inocêncio III, Francesco Bernardone, o nosso amado Francisco de Assis, roga ao Papa o fim das Guerras Santas. Mas as indulgências começaram a ter, ao longo dos séculos, um outro caráter. Com um terrível terremoto que abalaria as estruturas da Basílica de São Pedro, em Roma, a Igreja instituiu as indulgências com paga monetária, para que pudessem adquirir pecúnio, dinheiro, para poder restituir a grandiosa Catedral de São Pedro em toda a sua glória, por volta do início do século XVI, 1500, 1505. E aí então, o Papa Leão X determina aos seus arcebispos e cardeais que cobrem por todas as indulgências. Quanto maior o preço, maior é a extensão do perdão e dos pecados a serem cometidos. Não havia pecado que não pudesse ser perdoado pela indulgência, chegando ao absurdo e cúmulo de terem uma orientação papal de que receberiam uma carta de indulgência assinada pelo Papa e que, ao morrerem, deveriam entregar a São Pedro, o portador das chaves do paraíso, uma declaração assinada pelo Papa que ele estava perdoado dos pecados e poderia entrar. E é graças a esse absurdo que, diante da Catedral de Bonn, na Alemanha, o então padre católico Martinho Lutero vem reformar a igreja, trazendo o seu hino de amor e de liberdade ao povo católico, iniciando ali
o movimento protestante, que inicialmente teve o nome de luteranismo, depois calvinismo, depois protestantismo, movimento evangélico, pentecostal, neopentecostal. E hoje temos quase 20.000 denominações dessa filosofia religiosa. Mas graças aos absurdos que foram corrompidos pela alma humana em relação à indulgência. Mas afinal, João, o que é indulgência? A indulgência, ao contrário do que muita gente pensa, não é o perdão. Quando nós vemos, por exemplo, o caso de Ayla, ela foi perdoada, sim, mas porque Deus, porque Jesus teve indulgência dela. Indulgência é a compreensão. Perdão é a oportunidade de renovação. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e pacíficos, um espírito que faz parte da pleiade do Espírito de Verdade, escreve uma mensagem interessante a respeito da obediência e da resignação. Trata-se de Lázaro, aquele que foi ressuscitado por Jesus. Lázaro de Betânia, um dos grandes amigos de Jesus, irmão de Maria e Marta, que teve a ocasião de escrever: a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. E eu, na minha pequenez, me atrevo a utilizar a mesma frase de Lázaro em relação ao perdão e à indulgência, dizendo que a indulgência é a compreensão da mente, da cabeça. O perdão é a compreensão do coração. Porque o perdão, ele se reveste na oportunidade, primeiramente, em não se vingar, em não se vincular o mal àquele que agrediu o outro. Mas o segundo passo é abrir o coração para, se eventualmente o ser que nos feriu necessitar de uma mão amiga, estejamos com os braços abertos para recebê-lo. Isso é o perdão. Muita gente imagina que perdoar é esquecer. Não. Esquecer não é perdoar. Perdoar é exatamente isso. Primeiro, não se vingar. Segundo, estar aberto à reconciliação. Não guardar mágoa. E não vale se utilizar de uma forma que uma grande, querida amiga minha se utilizava. Quando anos atrás nós falávamos de perdão e mágoa, ela dizia assim: João, meu filho, eu não guardo mágoa. Eu não tenho mágoa de ninguém. Eu tenho sentimento. Então, muda a palavra, mas o sentimento continua o mesmo. Porque a mágoa é um veneno que o ser ofendido toma, aguardando que o agressor
morra envenenado. Mas, para que possamos alcançar o grau sublime do perdão, que é a compreensão do coração, dos sentimentos. Quando o coração, as fibras mais íntimas do ser imortal que somos, compreende o outro, ao perdão. Mas o primeiro passo do perdão é a indulgência. É a compreensão da razão, a compreensão da mente, a compreensão da lógica, a compreensão da cabeça. Então, a indulgência, sendo a compreensão, a indulgência é o momento em que o indivíduo que é agredido compreende, não apenas entende, mas compreende as razões que levaram o outro a errar com ele. E isso é muito difícil de ser alcançado, porque a pessoa só consegue enxergar que o outro também tem as suas dificuldades morais, que o outro também tem o direito de tropeçar e errar, como nós temos, quando ele consegue esmagar dentro dele o orgulho. Porque o orgulho nos impede de ver a fraqueza que cada um de nós traz dentro de si. Quem de nós nunca errou? Talvez alguém possa estar pensando, sim, eu erro, mas não erro nesse ponto, ou nesse nível, ou nesse grau. Graças a Deus, hoje você já não erra mais assim. Mas você é capaz de afirmar que nesse século sem conta que você já viveu, que cada um de nós já viveu, que nós já não tivemos erros muito mais graves daqueles que fomos vítimas, entre aspas, agora? Se alguém nos agride hoje, quem pode garantir que no passado, além de agredir, eu não matei? Se alguém me leva ao prejuízo hoje, quem pode garantir que eu próprio não levei não só uma pessoa ao prejuízo, mas várias? Isso nos dá uma dimensão de eternidade, uma dimensão de justiça e uma dimensão, principalmente, de que todos nós que estamos vinculados à Terra, a esse lindo planeta azul, que ainda é um planeta de provas e expiações, cada um de nós erra. Cada um de nós ainda é frágil, ainda é fraco diante dos desafios do mundo. Eu me recordo de uma outra história bem rápida. Quando Pedro ouve da boca do divino amigo que ele o negaria naquela noite 3 vezes, antes que o galo cantasse, ele fica bravo. Como, Senhor? Eu morreria por ti. 4 horas depois, estava ele negando Jesus. E a terceira negativa, nos jardins do palácio de Caifás, coincidiram com a saída do Cristo e o entreolhar entre ele e Pedro. Esmagado de remorso, conta a lenda que Pedro, em uma colina, assistia a crucificação de longe
em lágrimas rogava, implorava o perdão de Jesus. E não obstante longe, ele ouve na acústica da alma: serena teu coração, Pedro, porque o homem, o ser humano, o espírito encarnado na terra, é muito mais frágil, fraco do que mal. Nós, na esmagadora maioria das vezes, somos muito mais frágeis do que maus. Muito mais fracos diante das dificuldades da vida do que maus. E isso nos traz um sentimento de indulgência para com o próximo. Porque quando eu compreendo a razão que leva o outro a errar, fica mais fácil para que eu admita o perdão. Porque a partir daí, eu percebo nele o caminho que eu já atravessei. Porque aquele que hoje persegue, amanhã será perseguido. E nós que hoje sofremos as indulgências do sofrimento e da dor, impostos por outros, estamos saindo do túnel de sombras das expiações dolorosas, ocasionadas por nós mesmos. E esses infelizes estão apenas adentrando esse túnel. Compreendemos, meus irmãos, que cada ato de violência é um ato de violência contra o próprio indivíduo. E que ele só age dessa forma porque ainda não conhece Jesus como nós conhecemos. Muitos passaram pela vida de Jesus. Talvez milhares. Muitos modificaram a estrutura da sua vida para sempre, como Ayla, reformando de tal forma que transformaram a sua vida em um unário de luz e caridade, que entregaram a sua própria vida na cruz, como Pedro, no fio da espada, como Paulo, degolado como Tiago, e tantos outros apóstolos. Mas outros viram Jesus passar, refletiram em sua mensagem, mas não mudaram 1 milímetro nas suas vidas. E outros que viram Jesus passar e nem sequer conseguiram ter a curiosidade de quem era aquele homem estranho. Porque a vida é assim. Cada um de nós está num patamar diferente. Cada um de nós tem uma compreensão diferente da vida. Cada um de nós tem um conceito de Deus. E aí talvez alguém possa estar me perguntando, mas João, isso é contrário à questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência. Pois bem, então todos nós temos a lei de Deus, o certo e o errado dentro de nós. Como que a pessoa erra? Questão 622. Kardec pergunta: se temos a lei de Deus presa em nós, por que foi necessário a vinda de Jesus? Para nos fazer relembrar tudo aquilo
que esquecemos e negligenciamos. Quantos séculos, meus irmãos, estamos negligenciando a divina e abençoada mensagem de Jesus? Indulgência é isso. É compreensão. Ainda não do coração, porque eu sei que talvez o perdão seja a mais difícil de todas as virtudes a ser conquistadas. O último degrau da escala evolutiva do ser humano. Mas a indulgência, a compreensão da mente, a compreensão dos motivos que levam o outro a errar, isso depende da nossa vontade. Me entristeceu muito isso hoje, analisando o tema, porque eu comecei a refletir na notícia de Lázaro, o outro, o que foi morto a tiros. Eu não estou defendendo as atitudes dele, que são extremamente reprováveis. Eu estou analisando a atitude das pessoas que colocam ele como um verdadeiro demônio sem salvação. Eu não estou justificando os atos dele. Eu estou fazendo apenas um exercício cristão de indulgência. Qual foi a história de vida desse espírito? Não só na atual encarnação, mas nas últimas 5 ou 10 encarnações que levaram ele a ser o que ele é hoje. Ele desencarnou. Vai reparar o que ele fez, porque é da lei. Será que Jesus nos orientaria hoje, diante dessa notícia, a desejar o inferno para esse nosso irmão? Ou Jesus oraria a Deus para que o abençoasse, dando a ele uma nova oportunidade? Assim como deu a Ayla, assim como deu ao cego Bartimeu, assim como deu a Zaqueu, assim como deu a tantos que cruzaram seu caminho. É um exercício de compreensão da mente. É um exercício de indulgência. E aí, se só por isso, acredito que já valeria a pena tentar exercitar a indulgência na nossa vida. Mas se ainda não foi o bastante, eu gostaria de colocar mais uma questão. Kardec foi, ao meu modesto ponto de vista, um gênio. Alguém com um raciocínio lógico extraordinário e que criou o aforisma: fora da caridade não há salvação. Em pleno século XIX, que tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Protestante diziam que fora das suas fileiras não havia salvação, Kardec tem a coragem de dizer: fora da caridade não há salvação. Pois bem, se pretendemos alcançar
o reino dos céus, que hoje a doutrina espírita diz não ser um reino de nuvens, contemplando a face de Deus eternamente, mas o reino da felicidade e da paz de consciência, entrando em sintonia constante e direta com o próprio Cristo Jesus. Se pretendemos alcançar isso um dia, temos que praticar a caridade. E como praticar a caridade? Kardec também teve essa noção e perguntou na questão 886 do Livro dos Espíritos: o que é caridade? Ele podia ter parado aí, mas ele sabia que o ser humano sempre procura meios de burlar a lei. Então ele completou: o que é caridade? Segundo o entendimento do próprio Jesus. Porque aí não é um conceito meu, o seu. Não é um conceito do seu Zé da esquina. Não é o conceito do seu dito da farmácia. É um conceito de Jesus. O que Jesus entende por caridade? O que eu tenho que fazer para alcançar o reino dos céus? E a resposta arrepia a alma, não é só o corpo. A resposta é dividida em 3 pilares básicos, sem o qual não existe caridade. O primeiro se refere à fala. O segundo se refere ao pensamento. E o terceiro se refere à ação e ao sentimento. O primeiro que se refere à fala, benevolência para com todos. Que fala? Benevolência? Garimpar o bem em todos. Porque a visão maniqueísta da vida não existe. Não existe pessoa inteiramente má. Sempre há algo de bom. Aquele que consideramos inimigo nosso é amigo e benfeitor de muita gente que a gente não conhece. Benevolência é procurar o bem no aparente mal. Indulgência para com as faltas alheias. Não existe caridade sem indulgência. Não existe caridade se nós não compreendermos os motivos que o outro erra, ou que levam o outro a errar, mesmo que esse erro seja em nosso próprio prejuízo. E, finalmente, a indulgência, ela está naturalmente vinculada ao pensamento, ao raciocínio. E, finalmente, o último degrau. Uma vez o indivíduo disciplinando a boca e os olhos, buscando no outro a luz, iluminando a mente, procurando compreender todos aqueles que caem por fraqueza moral, atinge o sublime do perdão das ofensas, que é o ato máximo da caridade. O que Siddhartha Gautama, o Buda, diria 6.000 anos antes de Cristo. Seja capaz do ato incomum, o ato da caridade, o perdão, o estender a mão, o não guardar mágoa. Mas para perdoar é necessário indulgência. Porque ninguém consegue perdoar se não for indulgente.
Ninguém consegue abrir o coração para o perdão se não tiver a indulgência. O coração não consegue compreender se a mente não compreender primeiro. Então, assim, a indulgência, meus irmãos, é esse sublime perfume que inunda a alma daquele que é castigado. Porque aquele que castiga, aquele que impõe o sofrimento, aquele que faz sofrer, ele é o verdadeiro desventurado. Porque se fosse ao contrário, Jesus teria vindo em um berço de ouro, teria vivido governando Roma e morreria tranquilamente em um leito dourado, sob a bajulação de vários servos. Mas o governador espiritual e amoroso do planeta resolveu vir num berço de palha, viver entre homens mentirosos, entre apóstolos vacilantes, ao lado de bandidos e corruptores, comer o pão miserável do sofrimento humano e abraçar o madeiro para nos dar o exemplo de somente através do amor e do sacrifício ao próximo conseguimos matar dentro de nós o orgulho e o egoísmo e alcançar o reino dos céus. E antes de terminar, queria deixar mais um exemplo de indulgência para as nossas reflexões. Narra a lenda que naquela manhã gloriosa em que Maria de Magdala sai do túmulo de Jesus chorosa, e a manhã já cintilava a luz pelo Getsêmani, ela vê alguém atrás dos arbustos, imaginando ser um jardineiro. Se tu soubesses onde está o meu Senhor, diga. Ele sai por detrás dos arbustos e diz: Maria. E ela o reconhece. Tão lindo e real, como nas inolvidáveis manhãs nas praias de Cafarnaum. Ela vai correndo abraçá-lo. Não me toque, Maria, pois ainda não subi a meu pai e a seu pai. Mas vá e diga a meus irmãos que estou vivo. O texto evangélico para aí. Mas há uma mensagem mediúnica psicografada por Amélia Rodrigues, que continua a conversa. Maria teria perguntado ao mestre: Senhor, se não está conosco e não subiste ao Pai, aonde estiveste nesses 3 dias? Doce Maria, assim que me vi desvencilhado do corpo físico, desci aos abismos do sofrimento humano para resgatar o amigo inconsequente Judas de Queriós. Porque Jesus sabia que o ser humano é muito mais fraco do que mal. Que Deus nos abençoe. Bom, meus irmãos,
Vamos agora às nossas vibrações da noite, lembrando, vamos nos unir todos em um só pensamento, em uma só oração, em um só foco de luz, por todos os necessitados. Vamos fechar os olhos e abraçar Jesus. Envolvidos nesse abraço carinhoso, vamos falar-lhe ao ouvido das nossas necessidades e aflições, das nossas dores, e Ele, o celeste amigo, haverá de nos amparar. Uma vez que nos disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Rogamos, Mestre, abençoa e ilumina os nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor. Rogamos pelos nossos irmãos em humanidade, que passam por provas e expiações, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa, pedimos, Mestre, que teu sublime amor possa ampará-las e abençoá-las, mostrando-lhes o caminho para que, não obstante as dificuldades e desvios na terra, possam jamais perder o foco da bandeira luminosa que tu hasteaste há 2000 anos, o teu evangelho de amor. Rogamos por todos os nossos irmãos que passam a vida aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Rogamos a cura, Senhor. Assim como fizeste a tantos a cura, mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Pedimos, Mestre, nesse momento, todos nós unidos em um só pensamento, que teu infinito amor e misericórdia movimente esse grandioso exército de luz em direção a todos aqueles que nesse momento a nossa mente alcança. Façamos de nosso pensar pontes de luz, através das quais as entidades nobres e venerandas levarão o consolo, a força, o medicamento, a serenidade, a esperança, a fé, a paz. Tantos são os sofredores que necessitam, Senhor. Aqueles que nós pensamos, aqueles que têm o nome escrito nos comentários, aqueles nossos irmãos que ao longo da semana nos pediram preces e vibrações, mas também toda a humanidade encarnada. Uma vez que cada um de nós, não importando o país que more, a língua que fale, a cultura que tenha, a religião que professe,
passamos nesse momento pela mesma dor, o desafio da pandemia. Abençoa, Jesus. Sei que tu está no leme da terra e que se essa pandemia ainda não passou, é porque ainda temos a aprender com ela. Mas rogamos a tua misericórdia, Mestre, para que possa abençoar a cada um, a nos auxiliar, para que no momento da libertação dessa prova coletiva da humanidade, possamos sair dela moralmente melhores do que quando nela entramos. Rogamos, Senhor, a tua misericórdia a todos os necessitados e sofredores, a todas as famílias que choram o retorno de seus amados à pátria espiritual. Rogamos por todos aqueles que passam por dores, sofrimentos, doenças, dificuldades, das mais variadas limitações físicas, mentais, espirituais. Ilumine e abençoa, Jesus. Que ao lado de cada sofredor esteja o missionário do teu amor, abraçando e abençoando nesse momento. Ilumina, Mestre, a humanidade inteira, para que possamos alcançar a fortaleza de aprender a ser benevolentes, de conquistar o patrimônio moral da indulgência e, finalmente, conseguir perdoar as ofensas, para que a partir daí transformemos o nosso coração em uma flor luminosa em tua homenagem, Mestre, e seguir ao teu lado, felizes e em paz, totalmente integrados na vontade do Pai Celeste. Rogamos agora pelos nossos irmãos já desencarnados, aqueles nossos familiares que se foram antes, para que Deus os ilumine na nova etapa e que receba de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Rogamos pelos nossos irmãos que encontram no mundo espiritual dores e sofrimentos, consequência de uma vida voltada ao erro. Pedimos, Senhor, que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Pedimos, Senhor, o teu amor e a tua bênção a nossos irmãos que, enlouquecidos pelo sofrimento, mergulharam no abismo do suicídio. Rogamos por eles, para que a tua piedade seja a chave que os liberte da jaula de desespero que eles próprios se aprisionaram. Rogamos agora, Senhor, por aqueles que ninguém ora. Pedimos luz por aqueles que muitas vezes condenamos as trevas,
aqueles que ainda trazem o coração embrutecido, tal como uma pedra dentro do coração e do peito. Rogamos por aqueles que são maus, que são escravos da maldade, escravos da crueldade, e que impõem o sofrimento, esquecendo-se que tudo que se faz ao outro, a si, em primeiro lugar, se faz. E dentro dessa rogativa, Senhor, no momento que o Brasil inteiro grita palavras de ódio àquele nosso irmão, rogamos a tua misericórdia para com ele, que errou profundamente, mas também é um filho de Deus. E assim, rogamos, plante no coração de cada um deles a semente luminosa da verdade, para que a verdade os liberte, tornando dignos do teu infinito amor e misericórdia. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação, livrando-nos do mal, porque teu é o reino, poder e glória para sempre. Que assim seja. E agora, meus irmãos, vamos continuar com os olhos fechados e sendo transportados pelos mecanismos sutis da imaginação, as lindas praias da Galileia, diante do mar da Galileia, também conhecido como Lago de Tiberíades, resplandecente em luz, diante dos primeiros raios do sol a amanhecer. A brisa suave acariciando nosso rosto, as espumas aquosas das ondas beijando nossos pés suavemente, como rendas aquosas, e ao nosso lar, resplandecente em luz, em uma túnica branca que resplandece àquela hora da manhã, o Cristo nos sorri. Abre os braços e nos envolve em um abraço carinhoso. E a sua energia, e a sua virtude, e os seus fluidos são absorvidos por nós, harmonizando todas as estruturas do nosso corpo físico, iluminando a nossa mente, alcançando o nosso coração. Nos invade um sentimento de paz. A fé nos fortalece. E nesse instante, a nossa mente só consegue refletir a bela imagem do rosto de Jesus.
a nos sorrir. E inebriados de felicidade e paz, ouvimos a voz do doce amigo a nos dizer: filho, segue em paz pelos caminhos da terra. Nesse momento de transição planetária, de tantas dificuldades do mundo físico, não engrosse as fileiras daqueles que se desesperam. Tem fé em Deus, tem fé em mim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Segue pelos caminhos tortuosos e dolorosos da terra, tal qual como eu segui cada passo da via dolorosa. Sabia, filho, que entregaria o meu corpo ao madeiro do Gólgota, mas sabia também que libertaria a minha alma no Gólgota da redenção da humanidade, pois deixaria com vocês a lição imortal do Evangelho de amor. Siga-o e em todas as suas decisões diárias, sempre pergunte a si mesmo o que o Evangelho me propõe a fazer, e terás a direção correta do caminho a seguir, para que um dia tu se entregue e seja eu contigo e tu comigo, numa conexão perfeita. Mas por ora, segue em paz. Estou contigo em cada passo do caminho, como o sirineu abençoado a te fortalecer os ombros diante da cruz pesada. Mas siga, filho, siga, passo a passo, conjugando o verbo amar e servir. E sempre que as dores se tornarem agras e pesadas, recorda-se de mim e em oração rogue a Deus forças para amar e servir um tanto mais. Siga em paz e que o Senhor da vida o abençoe. E assim, recebido o passe vigoroso, abençoada a água diante de nós, abençoados com a presença luminosa dos amigos de luz, agradecemos por mais esta reunião aos nossos mentores espirituais, a todos os trabalhadores espirituais do GAEFA que aqui estiveram conosco, a Francisco de Assis, o nosso patrono, ao presidente espiritual da nossa reunião, ao mentor espiritual que me auxiliou, sem o qual não teria condições de ter cumprido a minha tarefa, à Mãe Santíssima de Nazaré,
a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, o nosso Pai, a quem humildemente mais uma vez entregamos aos pés esta reunião. E rogamos, Senhor, Pai da vida, nos abençoa a noite, para que possamos entrar em contato com os seus missionários. Que amanhã possamos acordar renovados para mais uma semana, fortalecidos no ideal do teu evangelho de amor, para que ao lado de seus missionários possamos não vencer o mundo, mas vencer a nós próprios, para alcançar o tesouro imortal do reino dos céus, já na terra. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, encerramos assim mais uma reunião de terça-feira, mais uma reunião do Evangelho. A nossa eterna gratidão a todos os nossos irmãos que estiveram conosco. Gratidão eterna pelo carinho, pelas centenas de mensagens de apoio que eu recebi quinta-feira, sexta, sábado, esse final de semana todo, devido a essa minha dificuldade com a vacina. Graças a Deus, totalmente recuperado. Mas minha gratidão principalmente pelo tesouro da amizade. Talvez um dos maiores e mais preciosos tesouros que Deus nos permita na terra é ter amigos. E desde que nós iniciamos essas lives há mais de um ano, a minha felicidade foi imensa de ganhar tantos e tantos amigos, né? Amigos antigos, né, Serginho? Né, Luiz Marcelo? Amigos de longa data, amigos queridos lá da nossa adolescência, até amigos novos que a gente amealhou aí ao longo desse ano de live, amigos que já nos frequentávamos na nossa casa do Gaefa e tantos outros. Minha gratidão eterna. Espero do fundo do meu coração que tenha uma noite de muita paz, muita luz, muitas bênçãos, uma semana de realizações. E quinta-feira, depois de amanhã, o nosso encontro marcado novamente, agora para a nossa reunião de Pinga Fogo, perguntas e respostas, quinta-feira, 8 horas da noite, tá bom? Dizendo, lógico, eu não podia deixar de encerrar a transmissão sem dizer o recadinho de sempre. Essa reunião ficará na nossa página do Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis no Facebook. Peço com todo o respeito a vocês, se caso gostaram das nossas reflexões, compartilhem. É sempre tão importante compartilhar, porque mesmo que alguém que não seja espírita ouça, ele não vai encontrar nessa fala nada que interfira em sua fé religiosa. Apenas subsídios, apenas reflexões para auxiliá-lo, né? E quando a gente lança uma semente, a gente não sabe aonde ela vai frutificar. Conto com vocês para distribuir essa mensagem. Conto com vocês para conhecerem o nosso canal do YouTube. Daqui a alguns momentos também estará essa nossa reunião no nosso canal do YouTube, o Gaefa Espírita, bem como todas as outras que lá estão. Convido a conhecerem, a acessar. E eu não tive ocasião de falar a vocês semana passada, por tudo que ocorreu, mas eu já estou conseguindo meios de fazer, ainda estou preparando, gente, ainda não está pronto, mas está quase tudo certo, uma forma de nós fazermos uma transmissão simultânea, inicialmente Facebook e YouTube, e posteriormente Facebook, YouTube e Instagram,
porque também temos o Instagram HF Espírita. E aí poderemos transmitir as nossas reuniões pelo Instagram, pelo YouTube e pelo Facebook, independentemente de atingirmos os 1000 inscritos que o YouTube pede para liberar as transmissões, né? Mas isso é cena para os próximos capítulos, tá bom? Do mais, gratidão, carinho, amor e paz. E lembrando, meus irmãos, nas lutas do dia a dia, em cada decisão da nossa vida, depende única e exclusivamente de nós seguir o caminho de Jesus ou seguir o caminho do nosso orgulho. Fiquem em paz e que o Senhor da vida nos abençoe.